inferno não deixava barato não. No decorrer dos evangelismos, das semanas e tudo, eu comecei a sentir um peso muito grande. Quando eu voltava dos evangelismos, por mais que a gente dava uma voltinha aqui pelo bairro, parecia que eu tinha andado quilômetros e quilômetros. Parecia que um caminhão passou em cima de mim. E também algo espiritual acontecia, porque eu ouvia vozes, eu via vultos e fisicamente eu ficava muito cansada. Creio que aconteceu ali duas coisas. Uma era a retaliação do inimigo e outra, o cansaço psicológico de conversar com pessoas, sendo eu uma pessoa muito tímida. Determinado dia, depois do evangelismo, quando eu cheguei em casa, eu fui dormir para descansar um pouco. E enquanto eu estava na cama, eu ouvi: eu vou te matar. E eu vou te matar com falta de ar. E se não me engano, isso se repetiu em outro dia após o evangelismo. Como eu disse, eu via coisas, eu ouvia coisas. E também, aos poucos, minha equipe foi ficando cada vez mais pequena. Cada hora saía um e acabou que ficou somente eu, meu irmão e mais uma moça. Por bastante tempo a gente continuou, mas teve uma hora que eu não estava aguentando mais. E aí eu conversei com o pessoal, conversei com a minha pastora, pedi para sair. Parou o evangelismo. Pouco tempo depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a sentir muita falta de ar. Eu tenho sinusite e rinite desde que eu era pequena. E muitas vezes que eu tive uma crise de rinite, de sinusite, eu começava a me sentir sufocada. Eu que procurava o ar para respirar e cadê o ar? Por 3 vezes eu fui à UPA com falta de ar. Mas chegava lá, mediam minha saturação, estava tudo bem. Na verdade eu chegava lá e já tinha passado. E aí me pediram alguns exames e não foi encontrado nada. Mas me deram bombinha e me ensinaram a usar para se caso eu tivesse uma outra crise. E eu comecei a sentir muita falta de ar. Qualquer horinha que eu ficava gripada, ou tinha crise de rinite ou sinusite, eu sentia falta de ar. Eu me lembro de ter acontecido isso uma vez, quando eu era criança. Mas depois que eu ouvi essa voz falando isso, passou a ser muito frequente. E eu ficava pensando, como que isso pode ter acontecido? O que o diabo falou, ele estava fazendo. E eu comecei a pedir oração. Tanto é que eu também fui curada sobrenaturalmente. E um certo dia, eu fui uma pastora na minha igreja, e lá estavam orando por cura. Quando foi chegar a minha vez, eu levei a minha bombinha. Essa pastora orou por mim. A partir desse dia, eu tive uma crise e nunca mais. E daí fazia uns 3 anos por aí que eu não sinto mais falta de ar. Eu lembro que um dos médicos tinha falado que era bronquite, mas nunca chegou a ser comprovado por exames. O Senhor me curou e repreendeu o mal. Um conselho que eu tenho: vá para a guerra preparado e não compre guerra que não é sua.